Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz e finalmente o Bárbara de Bragança atracou em solo brasileiro, mais precisamente no Rio de Janeiro. Mas antes dessa viagem terminar, a Eva e a Carolina passaram grandes momentos de tensão. É meu dever informar, antes desse vídeo realmente começar, que nós vamos mergulhar no mistério dessa história, então obviamente nós teremos spoilers. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste do vídeo de hoje. Se você gostar, já deixa o seu joinha nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o Vida e a gente possa debater sobre a continuação dessa história. A nossa viagem continuou como previsto, o Capitão Santiago direcionou o navio para resgatar aquele bando de gente que estava naquele barquinho em alto mar, os supostos náufragos do navio Vitória, que supostamente afundou em algum lugar deste mar aí, mas essa história estava mal contada. Eu confesso pra vocês que com base no final da primeira temporada, eu tava esperando algo mais Illuminati envolvendo esses náufragos, porque teve um foco muito específico naquela caixa, com aquele enigma, né, com aquele símbolo, na verdade, e eu imaginei que aquele símbolo pudesse ter algum significado, mas não foi bem isso que aconteceu dentro dessa história, foi tudo até um pouco mais simples. Mas o fato é que quem movimentou essa segunda parte, ou segunda temporada de Alto Mar, foi realmente essa personagem nova que chegou neste barquinho, que é a tal da Cassandra. Então a gente continuou com o mistério da primeira temporada, envolvendo o tal do ouro, envolvendo o pai da Carolina e da Eva e tudo mais, mas embarcamos também no passado do Fernando e na história da irmã da Cassandra. Foi o que levou a gente nessa segunda temporada. Então a gente teve a adição de mais um mistério nessa história, envolvendo criaturas sobrenaturais, fantasmas e tudo mais. Fora isso, obviamente, a gente teve também a questão do Nicolás e da Eva, né, o romance dos dois, que encontrou um novo obstáculo. Então, respira aí, vem comigo, a gente vai dissecar parte por parte de tudo que aconteceu nessa segunda temporada, ou nessa parte 2 de Alta Mar. Nesse vídeo pode ser que eu fale alto mar, pode ser que eu fale alta mar, não sei, a gente vai chegar no consenso em algum momento, porque a série se chama Alta Mar, mas eu sempre acabo falando alto mar, não sei porquê. Vamos começar falando então da chegada da Cassandra, o passado do Fernando e o passado da Francisca. Como eu já falei pra vocês aqui no meu vídeo sobre a primeira temporada, Alta Mar ela não é uma série que tem um mistério realmente muito difícil de ser desvendado. É um mistério que ele te revela muita coisa, até realmente pela natureza da série, pela forma como ela é contada. É um melodrama, é cheio de cenas realmente fortes, assim, com grande impacto. É uma coisa realmente feita de uma forma para você sentir o momento de tensão, mais do que necessariamente para te esconder realmente a verdade de tudo que tá acontecendo. Então não demorou muito para dentro dessa trama da Cassandra eu desvendar, antes da história nos contar, que a Cassandra era irmã da tal Rosa Marim e que essa Rosa Marim eventualmente teve um passado com o Fernando e até mesmo que a Francisca tinha sido a responsável por tudo que aconteceu com a Rosa Marim, ou seja, pela morte dela. Eu confesso que antes de eu bater o martelo na Francisca, eu tinha ficado entre a Francisca e a Natália, assim. Pra mim, qualquer uma das duas poderia ter matado a Rosa Marim. E eu confesso pra vocês que eu esperava que tivesse sido a Natália. Por que eu esperava isso? Porque a Natália, ela tem mais o perfil, e eu acredito que a Rosa Marim, ela poderia ter se metido no caminho do Aníbal, e isso poderia ter feito com que a Natália acabasse se envolvendo, e se ela se envolve, a gente sabe que a Natália é uma personagem que ela toma o problema nas próprias mãos e ela vai lá e resolve, custe o que custar, né? Ela não é uma personagem muito cheia de dedos. Então eu gostaria muito que tivesse sido ela a responsável pelo que aconteceu com a Rosa Marim, mas se tivesse sido ela, eu também teria gostado muito se ela tivesse conseguido se safar dessa, porque eu acho que é o perfil da Natália, é o tipo de pessoa que faz as coisas, mas consegue se safar. Mas uma coisa que eu achei interessante dessa história toda é essa história do passado do Fernando, né? Porque o Fernando, ele é um personagem meio enigmático, assim, parece que tudo que acontece tá girando em torno dele, parece que por mais que ele não queira ter culpa no cartório, ele sempre tem uma culpa, e nessa história aqui a culpa dele foi ter sido infiel, né, com a Carolina. E a gente viu que a Carolina no final da temporada decidiu dar uma chance pro Fernando e continuar esse casamento, e eu honestamente não sei se eu quero ver isso acontecendo na terceira temporada, porque eu acho que os dois, eles já chegaram assim do seu limite, sabe? Primeiro, ela casou com ele já sabendo que no passado ele traiu ela com a Rosa, ele já sabia, né, que os dois tiveram um envolvimento,
casamento, graças à carta falsificada que a Francisca deu pra ela. E dentro dessa história, ela acaba descobrindo que o Fernando não apenas traiu ela no passado, mas pretendia abandonar ela pra poder ir embora com a Rosa Maria, ou seja, ele realmente amava a outra, tipo, ele não amava ela, sabe? Ele casou com ela simplesmente por uma questão de conveniência, assim. Ok, ele pode gostar dela em um certo grau, mas ele não ama ela, e eu acho que a Carolina, ela precisa se valorizar um pouco mais e querer ao lado dela alguém que realmente tenha sentimentos fortes por ela, e não o Fernando, que já demonstrou em vários momentos que não sente algo realmente tão forte assim por ela. E o pior disso tudo é que em vários momentos o Fernando tenta virar o jogo pra cima da Carolina, sabe? Tipo, colocando ela como se ela fosse responsável por tudo que acontece com ele, quando na verdade ele é o grande responsável por toda a desgraça que acompanhou a vida dele até agora. Ele fez várias coisas no passado que comprometeram realmente a relação dos dois, que colocou toda essa viagem de navio em risco. Ele sabia de grandes movimentações que estavam acontecendo por ali, e ele deixou isso acontecer, sabe? Então não fiquei surpresa que na primeira oportunidade que a Carolina teve de abraçar uma amizade completamente nova, completamente fresca, ela abraçou assim, sem pensar duas vezes. Inclusive dentro da história, né, o Fernando, ele chega a questionar a Carolina, assim como a Eva, por que ela confia tanto na Cassandra, uma pessoa que ela nunca viu. E eu acho que a Carolina confia na Cassandra porque a Cassandra deu pra ela o que os dois não estavam dando a viagem inteira. A Eva, ok, a Eva confia na irmã, enfim, tá ao lado dela e tudo mais. Mas a Eva tem um jeito diferente de ver a vida, né? Ela é uma pessoa um pouco mais rápida, um pouco mais ágil, um pouco mais cética. Então isso pode criar um certo conflito entre as irmãs. E aí quando ela viu a chegada da Cassandra, com aquela postura mística, com aquele olhar enigmático, mas que ao mesmo tempo, quando fala com a Carolina, fala olhando no olho dela, confia nela, oferece aquilo que a Carolina realmente estava precisando naquele momento da viagem, né? Ela já tinha enfrentado o céu e o inferno durante essa viagem. Ela foi do casamento a descobrir que o pai dela era um assassino envolvido com nazistas e tudo mais. Então ela estava sensível naquele momento e a Cassandra chegou oferecendo tudo que ela precisava. Então foi uma relação interessante entre essas duas. Eu gostaria muito que tivesse dado certo, eu gostaria que ela tivesse largado o Fernando pra ficar com a Cassandra, mas no fim da história a Cassandra também traiu a confiança dela, julgando, né, que a Carolina tivesse matado a Rosa, simplesmente pelo fato da Carolina saber que a Rosa no passado teve uma relação ali com o Fernando, enfim, julgar que ela poderia ter cometido um crime baseado em ciúme. Então realmente a Carolina se decepcionou muito com a Cassandra e com isso o relacionamento das duas não pôde ir pra frente. Não sei se essa história das duas vai ser retomada na terceira temporada. Eu sei que na terceira temporada nós teremos um personagem novo que vai ser interpretado por um brasileiro, né, que é o ator Marco Bigossi. Ele vai chegar aqui nessa temporada, inclusive saudade Tidelands, né, que se ele tá entrando em alto mar, acho que a gente não vai ter mais Tidelands, mas tudo bem. E ele tá chegando aqui na terceira temporada. O personagem dele a gente não sabe muita coisa, mas eu adoraria que ele já chegasse tendo um possível envolvimento aí com a Carolina. Eu espero que ele não seja vilão, eu espero que ele seja um personagem bonzinho. Eu gosto de personagens bonzinhos, eu não sou tão do vilão assim. Eu amo personagem vilanesco também, mas eu gostaria muito que ele entrasse pra fazer um cara legal, um cara interessante, que pudesse ser uma opção ali de romance, algo realmente arrebatador na vida da Carolina, né? Porque a Eva já conseguiu isso com o Nicolás. O problema é que agora a Eva e o Nicolás estão com um obstáculo, né? Que no caso é a esposa do Nicolás, que a gente descobriu que está viva, né? Felizmente ou infelizmente, não sei. Porém, eu acredito que a história da Eva e do Nicolás não encontrou seu fim. Eu acho que os dois vão eventualmente ficar juntos, sim. Mas eu também respeito que o Nicolás tenha dado um tempo na relação entre ele e a Eva para poder encontrar a esposa dele. Porque, afinal de contas, é a esposa dele, né, gente? Que ficou ali desaparecida por todo esse tempo. A gente não sabe o que aconteceu na vida dela durante esse período para poder deixar ela afastada do marido dela. Mas o fato é que os dois precisam resolver essa história até para que ele possa realmente embarcar em um romance 100% confiável ali com a Eva, enfim. Então eu achei interessante que foi bem madura a relação dos dois. Na verdade, a relação desses dois é uma relação madura, né? A temporada inteira. Não é um casal chato, é um casal que se apoia. E a relação dos dois não atrapalha a trama. Então isso é super interessante. Gostei bastante do envolvimento dos dois nessa temporada e gostei bastante desse momento de respiro também pro Nicolás poder resolver a situação dele com a esposa dele. A grande responsável pela morte da Rosa Marim foi, afinal de contas, a Francisca, né? E ela acabou matando a Rosa num momento assim que não foi necessariamente
programado. Ela não foi lá pra matar a Rosa, pra tirar a Rosa do caminho da Carolina, nem nada do tipo. Foi claramente um acidente o que aconteceu entre as duas. E apesar de eu achar questionável a cena do embate entre elas, eu acho que dava pra ter escapado, eu acho que a Rosa Maria não precisaria ter morrido. Ficou uma cena meio, não sei, uma cena meio grotesca assim, mas ok, é alta mar, eu já tava esperando que fosse algo desse nível. O embate entre as duas acabou resultando na morte da Rosa Maria e a Francisca acabou tendo ajuda, obviamente, pra ocultar esse cadáver e vida que segue, enfim, porque tecnicamente ela acabou fazendo um favor para algumas pessoas, mas isso não tira o fato de que ela acabou sendo a grande assassina do rolê. Agora, me surpreende a Francisca ter feito isso? Não, porque a gente já viu que ela já tinha, né, participação em tudo que estava acontecendo, direta ou indiretamente, ou seja, ela é uma mulher inteligente, ela sabe o que está acontecendo, ela pode tomar as decisões dela, e ela acabou decidindo por ajudar a filha e a Carolina e a Eva, custe o que custar, e isso é claro que vai ter algumas consequências, né? O que nos levou ali para aquele final, onde a Francisca tem aquele acidente supostamente causado por um fantasma da Rosa Maria. Esse fantasma só foi visto pela Francisca e pela Cassandra, o que me faz questionar se realmente a gente tinha um fantasma ali naquela cena, ou se essa figura só estava sendo vista por essas duas mulheres, porque as duas estavam em uma situação extremamente vulnerável. A Francisca por uma questão de culpa, né? A partir do momento que as garotas descobrem o que ela fez, é o momento em que ela começa a ver o fantasma da Rosa Maria, ou seja, é quando a culpa bateu que ela começou a ver esse fantasma. Por que eu acho que o fantasma não era real? Porque eu acredito que a Rosa Maria ela já sabia, né, quem tinha matado ela no passado. Então eu acredito que se ela quisesse vingança, ela já teria ido com tudo pra cima da Francisca e através mesmo das ações dela como fantasma, a dúvida poderia ter recaído sobre a Francisca e todo mundo poderia ter chegado nessa conclusão logo. E eu acredito que a Cassandra viu, né, a irmã, porque ela olha exatamente pra onde a Francisca está olhando, então meio que o consciente ou o subconsciente dela fala, olha, ali está a sua irmã, porque é onde a Francisca, né, a assassina está olhando. Então isso fez com que a Cassandra também, de alguma forma, envolvida por vários sentimentos, acabasse vendo o espírito da irmã. Pode ser que seja um fantasma? Sim, pode. Alta mar tem essa abertura, né, para envolver fantasma, enfim, para levar a história para outro nível. E nós estamos falando de uma história que se passa dentro de um navio, e navio normalmente é um lugar que as pessoas dizem que é assombrado, enfim. Inclusive, um dos meus filmes de terror favorito é Navio Fantasma. Se você nunca assistiu, já fica aqui a recomendação. Eu amo, é trashzão, mas eu amo. Mas o fato é que sim, pode ter sido realmente o fantasma da Rosa Maria, mas eu não acredito que seja. Eu acho que é realmente uma confusão das duas. Uma pela questão do sentimento de que finalmente ela fechou essa história da irmã, o que aconteceu com a irmã, ela finalmente agora sabe a verdade, então ela tá no misto de sentimentos, ainda envolvendo a culpa pelo que ela fez com a Carolina, de ter duvidado da Carolina, enfim. Então ela está num momento turbulento e isso fez com que ela projetasse a irmã ali naquele lugar. E a Francisca também por uma questão de culpa, porque assim que as garotas descobriram o que ela fez, foi quando ela começou realmente a ver o fantasma da Rosa Maria. Então eu não acredito que seja o fantasma, mas sim, existe a possibilidade de realmente a história tá indo pra esse lado sobrenatural. E eu, honestamente, eu achei que a história já ia pro lado sobrenatural, gente, ó, lá desde o começo da série, então não tô surpresa. Nós ainda tivemos outros momentos interessantes na temporada, como, por exemplo, o trio Sebastian, Verônica e Dimas. Eu sou time Verônica e Dimas há muito tempo, eu acho que os dois formam um casal bonitinho, mas a Verônica ainda precisava evoluir como pessoa, né? Deixar de querer casar com alguém simplesmente por interesse e realmente buscar uma pessoa que goste dela. Parece que nessa segunda parte da história ela finalmente começou a entender que ela tem sentimentos pelo Dimas, mas também o Dimas já meio que tá abrindo mão dela, assim. Então não sei em que pé vai ficar a relação dos dois na terceira temporada. Uma coisa interessante é que o Sebastian, ele abriu mão da Verônica, e quando eu digo abrir mão, não é uma questão dele ter realmente poder nisso, né? Porque a decisão cabe totalmente à Verônica. Mas é o fato de que ele já deixou claro que ele não vai ser um obstáculo no relacionamento dela com o Dimas se ela optar por seguir um relacionamento entre os dois. E eu achei muito interessante a evolução desse personagem, porque ele iniciou a série como um completo cafajeste. Ele traiu o Dimas, né, roubou a patente do Dimas e tudo mais,
e ele terminou se redimindo, né? Ele pediu perdão pro Dimas, ele recuperou a ideia do Dimas, enfim. Então eu acho que ele cresceu muito, evoluiu muito como personagem, e eu gostei bastante de como esse trio fechou a história. Eu acredito que a gente vai voltar a ver pelo menos o Dimas e a Verônica na terceira temporada, mas eu gostei bastante de como tudo se encerrou entre eles, não foi nada chato, não foi nada ameaçador, enfim. Uma coisa que eu fiquei chateada foi com o fim da Clara, que cometeu suicídio depois de tudo que aconteceu com ela, que foi um momento super triste, porque essa é uma personagem que, se você se lembra, lá no comecinho da primeira temporada, era uma personagem viva, cheia de sonhos, objetivos, tinha a ideia de chegar no Brasil e se tornar uma grande cantora, e o fim dela foi completamente trágico. Eu acho que essa personagem foi deixada, de certa forma, em escanteio, mas a história dela é uma das mais impactantes dessa continuação de Altamar, assim. Foi uma personagem que eu realmente queria que tivesse tido um final diferente, e eu quero saber qual que vai ser o impacto da morte dela na vida do ex-namorado dela e na vida da Natália, né? Porque os dois, com certeza, vão ficar com alguma sequela do que aconteceu com ela, porque os dois possuem culpa no cartório. E depois de tantas mortes, ainda tivemos uma última, que foi a morte do pai da Eva e da Carolina. E a morte dele, por mais que não tenha sido uma surpresa pra mim, algumas questões foram interessantes. A primeira foi a reação da Eva e da Carolina, que cada uma agiu de uma forma completamente diferente. E o choro da Eva foi, assim, impactante. Realmente me doeu ver como ela estava se sentindo mal e perdida pela morte do pai, apesar de, sei lá, de tudo que o pai fez. É a segunda vez, né, que ela perde o pai. Então, e dessa vez foi pra valer. Então, realmente, ela se sentiu muito mal com tudo isso. E a Carolina já teve uma outra ação completamente diferente devido a tudo que ela estava vivendo naquele momento, né? E o outro momento interessante foi que a gente teve a introdução de um personagem supostamente brasileiro que já chegou aplicando golpe, né? Já chegou procurando ouro, se passando por um policial. Na meiuca do tempo que ele já estava dentro do navio, eu já comecei a suspeitar. Eu falei, esse cara não é policial nem aqui nem na China, ele não tem nada a ver com o exército brasileiro, com marinha nem nada. Ele é alguém que está apenas interessado no ouro, e eu realmente estava certa, ele tá trabalhando junto com a Luísa. E eu quero saber se a gente vai ver essa personagem novamente, porque ela estava esperando um filho do Carlos, né? Então não sei se eventualmente ela vai voltar querendo grana, não sei o que vai acontecer com esse ouro. Esse ouro vai ser rastreado, com certeza. Eu só não sei se eles vão abordar isso de volta na terceira temporada. Eu espero que abordem, porque eu quero saber o que vai acontecer com essa personagem. Ela é interessante. Eu gostei muito dessa segunda parte, dessa segunda temporada, e realmente funciona como uma história sendo contada pela Eva, né? Porque a Eva é uma escritora, ela tava o tempo todo durante essa viagem falando que ia encontrar uma editora aqui no Brasil pra realmente botar o seu livro pra venda, enfim, escreveu uma história, né? E agora, como ela disse no final da temporada, ela tem material para poder escrever uma grande história, e foi o que a gente viu. A gente viu a história da Eva sendo contada, né? Basicamente, a gente leu o primeiro livro da Eva, olha que privilégio. E agora eu quero saber qual vai ser a próxima história que ela vai contar pra gente, porque, obviamente, a terceira temporada já está por aí. Eu só quero saber qual vai ser o grande tema, qual vai ser o grande mistério, se a gente vai voltar pra Alto Mar, o que provavelmente vai acontecer. Eu quero saber o que você achou da continuação de Alto Mar, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha nele, se inscreve no canal, e a gente se vê no próximo vídeo e tchau!